Agora, o Fala Minas vai trazer um assunto que vem preocupando cada vez mais os ambientalistas, especialistas, né? Quando o assunto é preservação das florestas e do meio ambiente, as mudanças climáticas. Você sabe qual é o papel das florestas no combate às mudanças climáticas e como as mudanças climáticas estão afetando as florestas? Você sabia que o Brasil perdeu 15% das florestas naturais nos últimos 38 anos? O dado é do levantamento feito pelo MAP Biomas, né? Programa do Observatório do Clima, co-criado aí, desenvolvido por uma rede multi-institucional envolvendo universidades, ONGs e empresas de tecnologia, com o propósito de mapear anualmente a cobertura e uso da terra do Brasil e monitorar as mudanças do território. Já uma pesquisa da revista Nature apontou que 47% da Amazônia, gente, pode deixar de ser floresta até o ano de 2050, justamente aí, né, em virtude do aquecimento global. Em homenagem ao Dia da Preservação das Florestas, celebrado em 17 de julho, Fala Minas vai conversar sobre esse assunto com a Cristiane Guimarães, ela que é professora de Biologia, com licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas. Ela também tem mestrado e doutorado em Engenharia Ambiental e pós-doutorado em Fitotecnia. Seja muito bem-vinda, ela que está aqui comigo. Obrigada por aceitar o nosso convite, viu, Cristiane? Eu que agradeço o convite. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer falar sobre um tema tão importante na atualidade. E aí, né, a gente tem visto aí cada vez mais desastres, né, da natureza. E isso tem muita consequência do que nós, seres humanos, fazemos já há décadas, né, Cristiane? Ah, com certeza. Os estudos relacionados a toda a temática ambiental, eles já são antigos, já existem décadas, séculos de estudo em relação a isso. E os alarmes já estavam sendo dados há um certo tempo, então hoje as pessoas têm um pouco da impressão de no futuro teremos problema. Não, o futuro já chegou e, infelizmente, esse futuro catastrófico que estávamos prevendo, tentando remediar de algumas formas, mas assim, conseguimos alguma coisa em parte, mas ainda há muito o que ser feito, mas infelizmente aquele futuro é o agora. Já está aí, né? Exato, a gente já bateu a nossa ele. porta. E a gente tem visto, né? Enchentes no Rio Grande do Sul, esse calor absurdo, né, na Europa, nos Estados Unidos também, com 40, 50 graus de temperatura. Aqui no Brasil, com esse inverno atípico, com dias muito quentes, madrugadas nem tão geladas assim. A gente está vendo até as imagens, né, do pessoal na Europa, nos Estados Unidos, aí eles estão sofrendo com calor muito forte, e aqui no Brasil a gente está com essa temperatura que varia muito de estado para estado. É um inverno que não é aquele inverno rigoroso como de 10, 20 anos atrás, né? A gente está aqui de manguinha, antigamente a gente estaria aqui de cachecol, de casaco, algo bem mais quente. Isso tudo pode afetar ali na preservação das florestas, né? Com certeza. Na verdade, assim, a gente tem uma via de mão dupla, porque as florestas são essenciais para a manutenção ou para o equilíbrio da temperatura do planeta, e a alteração da temperatura do planeta também pode ser responsável pela própria destruição dessas florestas. Os animais, na verdade, as plantas, né, o ambiente em si, eles passou por milhares de anos de adaptação. Então, quando as alterações climáticas acontecem de forma muito rápida, não há tempo para que o processo evolutivo para que aconteça, na verdade, a seleção natural. Então, hoje nós temos um número de espécies extremamente alto em extinção, ou na lista de animais e plantas que vão entrar em extinção, justamente por essa mudança estar sendo muito rápida. Então, é uma mudança climática que o ambiente não consegue assim, se estabilizar ou criar mecanismos adaptativos para que isso gere um dano menor. Então, como eu falei no início, o futuro bateu a porta, a gente precisa urgentemente discutir esses assuntos com seriedade. Você, né, leciona aí biologia para adolescentes. Como que você trabalha esse assunto, que é um assunto sério, né, dentro aí da sala de aula com seus alunos?
Eu tenho uma postura muito ambientalista nesse sentido. Então, meus alunos sabem, eu abordo muito a temática, tanto pela questão mesmo, os vestibulares vêm cobrando muito isso devido à seriedade do assunto, então é necessário que essa abordagem seja feita, mas eu sempre falo a eles, o meu intuito não é só o vestibular, eu quero que vocês saiam daqui um pouco mais conscientes em relação a questões que são extremamente importantes. Inclusive, eu sou uma defensora da educação ambiental nas escolas. Então, sou a favor da inclusão dessa disciplina. Que é uma disciplina que não tem, né? Exatamente. Eu sou a favor da obrigatoriedade dela. Para que desde pequenos, eles já, né, nós humanos, as crianças e etc., já tenham contato com essa problemática. Afinal de contas, alguns erros que nós cometemos no passado, o intuito, infelizmente, esses erros agora a gente está tendo só que tentar minimizar esses impactos, mas para que isso não seja repetido. Então, a educação ambiental acaba gerando essa conscientização sem viés ideológico, que é uma das coisas mais importantes sobre as questões ambientais. E olha, gente, a gente tem visto aí, né, acompanhado que a mudança climática tem afetado o mundo todo. Inclusive, eu separei algumas imagens aí do deserto do Atacama, aqui no Chile, para mostrar que essa, gente, não é uma época de um deserto florido. Isso acontece sim, né, é um evento que acontece durante a primavera, mas o deserto atualmente, né, essa época do Chile, é um inverno. Então, não era para o deserto lá no Atacama ele tá florido desse jeito. Então, os especialistas e ambientalistas, eles estão até fazendo uma pesquisa para entender se realmente, né, são as mudanças climáticas que têm contribuído. É lindo, né, um cenário maravilhoso, a gente viu o deserto assim, mas não é típico para essa época do ano. Acaba sendo, lindo, mas é alarmante também. Com certeza. As plantas, elas regulam o seu metabolismo, o comportamento reprodutivo, como produção de flores, frutos, etc., pelo comprimento da luz e pela temperatura. Então, o florescimento em uma época que não é típica daquelas espécies, indica que o aumento dessa temperatura está adiantando um processo fisiológico que, teoricamente, não era para acontecer agora. Então, as plantas também foram selecionadas evolutivamente ao longo de milhares de anos e essa diferença, por exemplo, na floração, isso é sim uma questão alarmante que chama a nossa atenção, assim como tantas outras, né? Nós vimos atualmente no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul ele é marcado por alguns eventos ambientais catastróficos. Aliás, as catástrofes ambientais elas fazem parte da nossa história. Infelizmente, isso acaba servindo de munição para algumas falas negacionistas, o que não deveria ocorrer, porque não há dúvida que sim, as catástrofes ambientais acontecem, mas elas vêm acontecendo e existe consenso científico, provas científicas de que isso está acontecendo numa frequência muito maior e numa intensidade muito maior. Então, isso é mais um dos pontos que nos mostra, bom, temos um problema e precisamos de ferramentas para enfrentá-los. Inclusive, criando propostas para a gente tentar diminuir esse tipo de problemática, porque o futuro bateu a porta. Bom, o que vamos fazer agora? Eu comento muito isso, a gente não precisa nem reinventar a roda. Muitos países da Europa, por exemplo, já têm excelentes medidas de contenção de catástrofes ambientais e etc., que podem, na verdade, que devem ser aplicadas ao redor do mundo inteiro. Então, o Brasil ele precisa urgentemente aceitar que, infelizmente, essa realidade chegou e começar, né, o poder público a se movimentar. Mais uma vez, a catástrofe no Rio Grande do Sul ela foi prevista. Pesquisadores da Universidade Federal avisaram ao poder público que aquilo poderia acontecer. Nós temos simuladores de computador e etc. que conseguem captar essa possibilidade. E eles foram ignorados. Então, assim, muitas vidas perdidas, né? Uma catástrofe humana, ambiental, econômica, social. E que poderia ter sido evitada. Exatamente, ou pelo menos minimizada. Exato. Então, precisamos com muita urgência tratar esse assunto com seriedade, inclusive o poder público, a sociedade pressionando o poder público para que isso seja implantado. E é aquilo que eu falo mais uma vez, gente. Antigamente, né, isso na minha época de escola,
se ouvia assim falar que água era um bem né, finito, infinito, que não ia ter fim, mas a gente vem, né, acompanhando de anos e anos para cá que isso, infelizmente, que não é verdade, né? Nunca foi verdade e que a gente precisa, assim, preservar. E dentro das florestas existem aí essas nascentes, né? Então a gente tem que preservar desde a floresta, tudo, o meio ambiente em si, né, Cristiane? Sim. Porque o que você falou várias vezes, repetiu aqui, o futuro ele não vem amanhã, nós já estamos nele. E as florestas, né, como destaque da reportagem, elas têm um papel fundamental nesse sentido. Então, tanto segurando o solo, né, impedindo deslizamentos, a filtragem da água, da precipitação. Então, a própria queimada, onde você joga ainda mais dióxido de carbono na atmosfera, o que vai intensificar o famoso efeito estufa. As florestas também têm um papel no ciclo hidrológico, a evapotranspiração, que corrobora, né, ou que auxilia no regime de chuvas no país. E as plantas também, elas fazem um processo muito interessante durante a fotossíntese. Elas precisam capturar o CO2 da atmosfera, que é um gás do efeito estufa. O efeito estufa é um evento natural do planeta. O problema está sendo a intensificação do efeito estufa e o aumento, né, e na verdade o aquecimento global. E como as plantas pegam o dióxido de carbono da atmosfera e usam na sua própria fisiologia, elas funcionam, a gente chama na ciência de sequestradoras de carbono. Então é extremamente que nós preservemos essas florestas pelo papel hidrológico, pelo papel próprio, né, do oxigênio e o papel também em minimizar o aumento, né, do efeito estufa ou do aquecimento global. Legal, quero agradecer a Cristiane Carvalho Guimarães, né, professora de biologia que esteve aqui com a gente, especialista em biologia. Obrigada, viu, Cristiane? Eu que agradeço mais uma vez pelo convite e quero parabenizar pela temática. Extremamente importante, a gente precisa frisar isso maior nível possível para que essa conscientização aconteça e também para que o poder público preste mais atenção.